Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre essa final do Paulistão envolvendo Corinthians e Palmeiras, a final mando de jogo do Corinthians, porque o Corinthians tem melhor campanha, mas a final em 2 jogos, com o primeiro jogo lá no Allianz Parque. Vamos tentar comentar um pouquinho sobre esse jogo, vitória do Corinthians, talvez até surpreendente, mas é um clássico, sempre tem aquela rivalidade. Vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, um jogo de torcida única, como já é de praxe lá no estado de São Paulo, não pode ter essa rivalidade ali e tal, ela não é expressa ali nas arquibancadas, muito em função dos fatos que ocorreram aí no passado, e se tinha uma expectativa do Palmeiras, de acordo com o que vem apresentando ali nos últimos anos, pudesse confirmar o seu favoritismo, né? O Palmeiras entrou ali como franco favorito, porque é o atual tricampeão paulista, e está aí em busca do inédito tetracampeonato que consagraria o Palmeiras aí como o primeiro time a conseguir esse feito na era moderna aí do futebol. Pois bem, foi um jogo disputado, eu acho que tanto o Corinthians quanto o Palmeiras têm jogadores ali de nível técnico muito bom, muito interessante. No entanto, e um erro ali individual, né, numa jogada ali, no detalhe ali, o Corinthians saiu na frente e conseguiu essa vitória. Eu queria trazer aqui os números da partida para a gente observar mesmo como que esse jogo foi disputado. E se a gente pegar aqui a questão da posse de bola, a gente teve um Palmeiras aí com 56% de posse de bola contra um Corinthians de 44% de posse de bola. No jogo da semifinal, onde o Palmeiras superou o São Paulo, a gente viu que a situação foi o contrário. Eu até fiz um vídeo, publiquei aqui no canal também, colocando essa relação. Às vezes o Palmeiras ali, ele tinha pouca posse de bola, só que finalizava bastante, e essas finalizações eram efetivas, né? Então isso fez com que o clube conseguisse ali a vitória, né? Apesar da maior posse de bola do São Paulo. Nesse jogo foi o contrário, apesar do equilíbrio ali, não ser uma posse de bola muito maior do Palmeiras, mas o Palmeiras teve uma maior posse de bola. Então a gente teve aí o Palmeiras com 56% de posse de bola contra 44% do Corinthians. E aí a gente vê o detalhe nas finalizações. O Palmeiras finalizou 22 vezes contra 3 finalizações do Corinthians. As defesas dos goleiros também acho interessante. O Corinthians teve 7 defesas contra 0 defesas ali do goleiro do Palmeiras. Quer dizer, o time do Palmeiras era um time que finaliza bastante, nesse jogo também finalizou bastante, só que no detalhe ali o Corinthians conseguiu o seu gol e conseguiu equilibrar o jogo. Já no primeiro tempo, assim, assistindo o jogo, a gente via que o Corinthians conseguiu dar uma neutralizada no Palmeiras, o Palmeiras não chegava com perigo, as jogadas mais perigosas eram do Estevão, inclusive acho que quando o Estevão for lá para o Chelsea, o Palmeiras vai sentir muita falta. Efetivamente o Vitor Roque ainda está muito no começo, né? Mas ainda acho que não é aquele centroavante que o Palmeiras precisava, né? Não sei se ele vai conseguir desenrolar ali como se espera, né? E aí as chances principais eram criadas ali pelo Estevão, pelo lado do Palmeiras, muitas finalizações, mas assim, finalizações sem perigo, né? E o gol do Corinthians, ele saiu num lance onde o Rios, que é um bom jogador, né? Inclusive fez boas jogadas ontem, ele tentou dar um toque ali de letra para o Mike e ele errou o passe, o jogador do Corinthians pegou a bola e daí surgiu o gol lá do Corinthians.
Bom, no geral, um jogo equilibrado. Acho que o Corinthians, agora jogando em casa, as coisas ficam mais fáceis porque precisa só de um empate. No entanto, os times, o Palmeiras é um grande time, então o Palmeiras pode sim conseguir essa vitória jogando no estádio do Corinthians. No entanto, tem um grande problema que eu vejo no atual time do Palmeiras e é a dificuldade de fazer gols. É um time que tem uma postura, o Abel Ferreira, né, como treinador, ele joga de forma, é um retranqueiro, né, com grife, mas peca ali na hora de fazer gols. O Palmeiras não consegue fazer gols. Eu quero também trazer a escalação aqui para a gente dar uma olhada dos dois times. Eu vou tentar colocar aqui na tela e para a gente comentar aqui um pouco. Bom, primeiro eu vou comentar aqui a escalação do Palmeiras aqui, né? Vamos ver como que o Palmeiras jogou. O Everton no gol, o Marcos Rocha, que foi substituído pelo Mike, né? Ele sentiu ali um pouco alguma lesão ali, teve que ser substituído. Na defesa, Murilo e Mikael, na lateral, Piquerez, e aí no meio campo, o Richard Rios, o Martínez, mais avançado, Fernando Torres, Veiga, Estevão e lá enfiado como o centroavante, o Vitor Roque. Bom, analisando esse time aí do Palmeiras, é aquela questão que eu já coloquei aqui, já comentei em outros vídeos. Eu acho que a forma como o Abel Ferreira joga é um modelo tático muito utilizado na Europa, eu já vi utilizando na Itália também, seria mais ou menos um 4-2-3-1. Hoje, como o mundo globalizado, você vê essas escalações em diferentes lugares, todo mundo tem acesso às informações, ao jeito de jogar de todo mundo. No entanto, não é algo que é comum aqui no futebol brasileiro, porque aqui a gente tem como escola, né, como tradição, a gente jogar no 4-4-2 e a gente ter aquela dupla de atacantes, né, é sempre comum assim isso no futebol brasileiro. No senso comum a gente enxerga o jogo dessa maneira. No entanto, para você jogar ali com esse centroavante, fazendo o pivô como o único homem ali na frente, você precisa ter um perfil de centroavante que não é o perfil dos nossos centroavantes aqui no Brasil. Eu penso talvez ali o Adriano seria o cara que fazia isso, conseguia fazer isso, fez isso na Inter de Milão, mas não era um cara que na seleção brasileira, por exemplo, ele não jogava dessa maneira. O Ronaldo Fenômeno não jogava dessa maneira, pensando aí nos centroavantes top aí do futebol brasileiro, né? O Romário não jogava dessa maneira, inclusive ele ficou muito consagrado pela dupla que ele fez com o Bebeto. Então, o Vitor Roque, não sei se ele vai ser a solução para os problemas do Palmeiras. E falando ainda de Palmeiras, eu acho que o pessoal começou a criticar muito o Abel Ferreira. Não tem como a gente criticar, às vezes, por um título que pode não vir. Eu acho que o trabalho do Abel é um trabalho consistente. É o principal trabalho no Brasil, né? O cara que está aí na Série A há mais tempo, já conquistou vários títulos à frente do Palmeiras, e às vezes a equipe vai passar por altos e baixos mesmo, né? E você tem toda a rivalidade ali no clássico ali com o Corinthians, né? E isso, de alguma forma ali, equilibrou a partida. Bom, vamos tentar comentar um pouco sobre esse time do Corinthians. Eu vou tentar colocar aqui a escalação também aqui na tela. E aí a gente tem o Hugo Souza, que funcionou muito bem, né? Ele começou lá no Flamengo como um cara incrível, né? Como um super goleiro, mas depois ele teve algumas falhas ali jogando no Flamengo, foi colocado de lado, depois foi emprestado. E no Corinthians está dando muito certo, né? Funcionou muito bem. Ontem fez defesas importantes. Eu acho que a questão de goleiro, na minha visão, é muito aquela coisa. O goleiro, às vezes, ele não precisa fazer defesas milagrosas, mas às vezes a presença ali do cara intimida o atacante, né? Você começa a fazer ali algumas defesas simples e o atacante já vai ficar ali pensando, pô, se eu chutar ali o cara vai defender, então preciso fazer alguma coisa diferente para esse cara defender. E o Hugo Souza foi muito seguro todas as vezes que precisou dele ali durante o jogo, né? Bom, aí a gente tem o Mateuzinho também, que jogou lá no Flamengo também, é bom jogador também, lateral direito.
O Félix Torres, né, muito bom zagueiro, ontem fez uma grande partida, o Gustavo Henrique e o Aglieri, acho que é esse o nome, né? Bom, essa defesa do Corinthians ontem atuou muito bem, né? Principalmente o Félix Torres, achei muito seguro, não comprometeu em momento algum. Bom, aí a gente tem o Carídio, que é um grande jogador da seleção peruana. Ele jogava muito na lateral direita, mas a gente está vendo que eles já estão usando o Mateuzinho e o Carídio. Então eu via muito o Carídio jogando até no meio campo ontem, assim. É interessante essa formação aí do Corinthians. Aí o Ranieri e o Martínez, né, fazendo tipo meio que a volância ali, mas hoje em dia já não é mais isso, talvez a segunda linha, né? E aí mais adiantado, né, o Romero, Yuri Alberto, Memphis Depay. Então seria basicamente um 4-3-3, né, essa formação do Corinthians. E aí o Yuri Alberto fez o gol, né, o gol da vitória do Corinthians. Mais uma vez, eles vêm se destacando aí nos clássicos, né, consegue marcar os seus gols. E eu até vi uma discussão, né, o craque Neto falando lá no programa dele que o Yuri Alberto era melhor que o Vitor Roque. Quando o Vitor Roque surgiu, era uma grande promessa, parecia que ele ia ser um cara sensacional, um grande jogador. Ainda acho que é bom jogador e tem potencial de evoluir. Mas segundo o craque Neto, na prática, hoje o Yuri Alberto marca mais gols e é bom e é mais jogador. O Memphis Depay também, um cara que tem um grande talento também, bom jogador. Não é aquele cara que talvez decida os jogos, mas é um craque, né? É um jogador diferenciado. Então, em linhas gerais, a gente vê que o Corinthians tem um grande time, tem um timaço assim, em mãos, um elenco sensacional. Não tem talvez essa mesma base de formação ao longo dos anos e estrutura sólida de conceito de jogo como tem o Palmeiras, mas é um time que ali no clássico, né, no mano a mano ali, onde as coisas vão se igualar, o Corinthians conseguiu ali crescer, se impor diante do Palmeiras, né? A questão da tradição, da camisa pesa. E acho que tem tudo aí para conquistar esse campeonato, né? Vai jogar em casa e fazendo ali o simples ali, com um empate, né? Já consegue garantir aí esse título paulista e quebrar essa série de conquistas aí do Palmeiras. Bom, essas foram as minhas impressões sobre esse derby, sobre o Palmeiras 0, Corinthians 1, primeiro jogo da final do Paulistão 2025. Deixa aqui nos comentários aí sua opinião, o que você achou desse jogo, o que você espera do Palmeiras, do Corinthians aí para o jogo de volta dessa final. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.